Olá pessoal, eu sou Vanessa Queiroz, terapeuta integrativa, praticante de EMF Balance Technique e também fundadora da Ordem Lemuriana das Famílias Estelares. E hoje eu venho aqui para conversar com você um pouquinho mais sobre Lemúria, para falar um pouquinho da nossa origem lemuriana e para contar para você como é que isso se processa na nossa vida de forma simples e de forma rápida. Muitas pessoas me perguntam, quando eu falo da ordem, da ordem lemuriana, das famílias estelares, as pessoas me perguntam, mas o que é isso? Como é que funciona? E o que isso quer dizer? Por que você fala que é uma das primeiras civilizações, que nós passamos por Lemúria? Como é que é essa história? Então eu resolvi contar um pouquinho aqui para você. Se você vem seguindo aí os meus vídeos, você já deve ter visto o vídeo que eu falo da Ordem Lemuriana das Famílias Estelares e do motivo pelo qual a ordem foi criada, Mas o que eu quero especificamente aqui nesse contato contigo hoje é falar um pouquinho mais sobre a nossa origem lemuriana, para a gente entender situar um pouco mais isso, nem no tempo e no espaço, porque eu não estou muito preocupada com datas, mas para a gente entender como é que isso se deu. Então, é muito importante que a gente perceba o porquê que esses temas, quando a gente fala de Lemúria, quando a gente fala de Atlântida, quando a gente fala dessas civilizações primeiras da humanidade, por que isso nos toca tanto, por que isso nos intriga, nos chama atenção e a gente tem vontade de entender melhor como é que foi isso e o que isso quis dizer ou não na história da humanidade. E eu diria para vocês que é um motivo muito simples, Lemúria foi uma das primeiras civilizações onde o humano se deu humano como nós somos hoje. Vanessa, confusa essa frase sua, E quando eu falo isso, eu quero dizer, o humano que se estabeleceu na civilização lemuriana é a mesma composição biológica desse humano que nós temos hoje. É óbvio que muitas coisas mudaram, aspectos até quânticos da nossa estrutura de DNA se alterou ao longo dessa experiência, mas biologicamente falando, nós nos tornamos e nos mantivemos o mesmo tipo de raça, o mesmo humano. Nós podemos dizer que dentro da estrutura do planeta existiam várias raças disponíveis em cada uma das áreas do planeta, quando há mais de 4 milhões e 500 mil anos atrás, esse processo já existia. Então, eram muitas raças distribuídas de várias formas diferentes e que a gente não tem conhecimento nem domínio sobre essa história. Aproximadamente 200 mil anos atrás, nós recebemos a visita do que nós chamamos das mães pleiadianas, que vieram para o planeta Terra para construir essa estrutura desse humano que seria o humano que nós nos tornamos hoje. Então, essas mães pleiadianas chegam ao planeta Terra, num dos pontos mais altos, num dos cumes mais altos do planeta, que naquela época estava na área do continente lemuriano, que hoje podemos reconhecer apenas como a grande ilha do Havaí, mas que trouxe uma possibilidade de construção de uma nova civilização, de novos aspectos, de novos entendimentos. Então, a partir da chegada das mães estelares, das mães pleiadianas, nós tivemos uma constituição de DNA desse humano alterado, as raças foram se modificando e se extinguindo e ficamos apenas uma raça. A raça humana, como nós conhecemos hoje, composta de 23 pares de cromossomos, biologicamente estruturado como nós somos, com o DNA que nós temos. Mas vale a gente ressaltar que neste movimento, naquela época, em todo o processo da civilização, as mães pleiadianas tinham uma função, que era justamente ensinar aqueles seres estelares que estavam se manifestando naquela nova biologia a serem esses humanos que precisavam estar no planeta, no projeto Terra, para o processo de evolução e ascensão do planeta. As mães pleiadianas começam a ensinar esses seres a serem humanos. Esses seres somos nós, porque nós viemos de várias origens estelares diferentes,
de alguma forma, nos candidatando a fazer parte desse projeto Terra, desse projeto de ascensão do planeta azul. Passamos por uma experiência específica em Lemúria, onde tivemos esses contatos com as mães pleiadianas, com as rodas de ensinamentos lemurianos, entendendo e aprendendo o que era ser humano e o papel desse humano aqui nesse planeta. E muitos de nós passamos apenas uma única vez por Lemúria, fazendo as próximas encarnações em outras civilizações, como Atlântida e todas as outras que vieram depois de Atlântida. Quando nós falamos, por que a gente sente o chamado quando a gente ouve falar em Lemúria? Por que me dá uma curiosidade? Por que eu tento lembrar de alguma coisa ou entender alguma coisa? Porque todos nós passamos por lá de alguma maneira, pelo menos por uma encarnação. Algumas almas mais antigas permaneceram em Lemúria por mais tempo, fizeram parte do grupo de lemurianos que ancoraram e sustentaram a civilização por muito tempo, até o período da queda do continente lemuriano, que acontece aproximadamente, ou melhor, termina de acontecer aproximadamente 12.500 anos atrás. Foram muitos anos de domínio desse continente lemuriano, dessas civilizações e desses seres, dessas almas, desses seres estelares, passando por todo esse processo para fazer esse movimento de entendermos quem somos. E neste momento do agora, mais do que nunca, num momento de transição planetária, num momento efetivo, onde nós estamos prestes a reconhecer este novo humano dentro de nós, as memórias dessas experiências nos chamam para que nós possamos literalmente nos lembrarmos de quem nós somos, das escolhas que fizemos, dos motivos que nos fizeram sair das nossas estrelas mães e chegar até o planeta Terra, aprender a ser humano, para que nós possamos nesse momento nos tornarmos um novo humano. É importante que nós conheçamos a informação de que existe sim um 24º par de cromossomos na nossa estrutura de DNA, que é um par quântico, um par que começa a se manifestar para que a gente possa vivenciar essa experiência do novo humano. E resgatar as memórias da quanticidade de DNA que existia na nossa estrutura na época da civilização lemuriana, porque nós éramos os nossos próprios mestres, nós éramos curadores de nós mesmos, nós tínhamos competências, habilidades e características específicas naquele período, onde nós podíamos usar uma capacidade altíssima da nossa estrutura de DNA para fazermos os nossos processos, para nos autocurarmos e para evoluirmos e crescermos. Mas ao longo da história, diante de tudo que foi se perdendo nesse processo, a quantidade do nosso DNA diminuiu muito, de 90% para 30%. E hoje a gente acaba aí tendo algumas dificuldades de manifestar algumas habilidades que são inatas, mas que não estão reconhecidas por nós como humanos. Esse vídeo eu queria contar um pouquinho para você sobre essa origem e sobre essa sua passada por essa experiência, porque todos nós passamos, mas também deixo aqui para você aberto o convite, se você quiser entender mais, saber mais sobre todo esse assunto, discutir mais sobre esse tema, nós estamos disponíveis lá no grupo, que é um grupo de estudo, um grupo muito gostoso de novos humanos buscando essa informação lá na Ordem Lemuriana das Famílias Estelares. Então, se você sente o chamado, se esse tema ressoa com você, venha conosco, porque com certeza nós temos bastante para crescer juntos, ok? Um beijo grande no coração de todos vocês e nós nos encontramos nos próximos vídeos falando de todos os outros temas que a gente tem por aí. Até a próxima!